Quando entrarem numa casa, digam primeiro: a paz de Deus esteja nessa casa. Mesmo sabendo que essa casa já está cheia da paz de Deus, nós queremos declarar mais ainda, porque essa paz de Deus, ela vem de uma fonte inesgotável e queremos mais para você. E Jesus também quer mais para você. Por isso ele diz: vão de casa em casa declarando, e estamos declarando agora, entrando na sua casa, nossa segunda reunião nesse domingo do Senhor. Obrigado a você que se inscreveu em nosso canal. Está agora a oportunidade para você compartilhar o link. Não se inscreveu ainda não? Então clique aí no ícone, inscreva-se, compartilhe o link, mande para os seus queridos, suas queridas, e também clique no sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado a você que está fazendo isso. Toda semana chega gente nova aqui. Agradecemos de todo o coração. Queremos agradecer mais uma vez a todos que estão colaborando com a Igreja Batista Casa de Paz nesse momento da conquista do nosso novo templo. Ontem foi lançada a pedra fundamental do novo templo. Estamos em obras, estamos pagando um financiamento, mas estamos com as chaves em nossas mãos, documentos em nossas mãos. A casa é de Deus, é do Senhor. Direto ao assunto, vamos abrir a Bíblia Sagrada, livro de Provérbios, capítulo 16, verso 18. Abra a Bíblia Sagrada, livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: a soberba precede a ruína, e o espírito altivo precede a queda. Essa é uma tradução, mas eu tenho aqui outra tradução que diz assim: o orgulho, soberba e orgulho têm o mesmo sentido. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, peço que apliques essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, amém? E amém. Título que escolhemos para esse texto: filhos de paz buscam o Espírito Santo para discernir os espíritos maus. Filhos de paz buscam o Espírito do bem para ter cuidado com os espíritos do mal. Os espíritos do mal existem. Os espíritos de morte existem. Os espíritos de destruição, eles estão aí. A prova é só abrir os jornais. Você vai ver quanta morte, quanta destruição, quanta coisa horrível acontecendo no planeta. Então é urgente que nós busquemos essa palavra, apliquemos essa palavra em nossa casa. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. A soberba precede a ruína. Então vamos entender o que significa isso. O que significa isso? Em primeiro lugar, Davi passou por uma situação muito difícil no seu governo, no mundo do seu tempo, porque ele via pessoas que eram ali no seu ciclo de amizade com atitudes das mais agressivas, que ele estava mesmo muito preocupado com isso. Então ele traz uma mensagem para o tempo dele, e essa mensagem passa para o filho dele, que é Salomão, e é Salomão quem escreve aqui esse texto em Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. O que ele encontrou aqui em primeiro lugar? Ele encontrou espíritos humanos do mal. Não tem nada a ver com espíritos demônios. A primeira coisa que Davi percebeu na vida, no seu ciclo ali em volta, era que pessoas humanas estavam agindo com maldade contra ele, umas contra as outras. O país estava dividido, um queria de um jeito, outro de outro, e começaram a se agredir, e há até risco de morte e matar realmente uns aos outros. Isso pode acontecer na própria família. Então,
tudo começa com a própria atitude humana. Qual é a atitude humana que ele diz aqui que precede a ruína? Orgulho, soberba. Então, se você conhece alguém assim, é importante orar. Se há alguma ameaça dentro de mim, de você, nesse sentido, nós precisamos queimar essa ameaça no começo dela. A ameaça do orgulho, a ameaça da soberba. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba vai causar divisão, vai causar males terríveis na família, na igreja, na sociedade. Isso nós não podemos culpar os demônios nesse sentido. O demônio não tem culpa nenhuma de uma pessoa ser orgulhosa ou soberba. Isso é um espírito humano, é uma atitude humana que precisa ser combatida com oração, com aconselhamento, com tratamento. Algumas pessoas precisam até de tratamento para resolver, equilibrar essas questões que vão trazer males para elas nos relacionamentos interpessoais. Então, Davi cita isso. A segunda verdade, ou a segunda lição, o segundo entendimento desse texto é que existem, sim, espíritos enganadores. E também é muito fácil a gente entender isso. E a Bíblia cita os espíritos, aí já são demônios, espíritos que se transfiguram em anjos até de luz, porque antes da queda eles eram anjos de luz. Eles podem se transfigurar em qualquer pessoa, até numa pessoa boa, que chega na empresa, chega no trabalho, e a aparência dessa pessoa na entrevista do RH é perfeita. Mas depois que essa pessoa assume o cargo, então é um espírito muito enganador. Enganou. É um espírito de morte, é um espírito de destruição, é um espírito de roubo. Quem veio fazer isso? Jesus diz isso em Mateus 10:10. O demônio veio matar, roubar e destruir. Então esses espíritos existem. E eles também não devem ficar, eles não devem ser acolhidos, eles não são do bem. Eles vão trazer morte, e a morte vai dar cadeia, vai trazer uma falta no membro ilustre da família. Você vai permitir, a sociedade vai permitir isso, a justiça não vai permitir isso nunca. E esses espíritos estão aí, matando, roubando e destruindo. Precisamos orar, precisamos combater esses espíritos. Aí não tem mais nada a ver com o orgulho, mas eles trazem no bojo deles, o orgulho. Eles trazem nas atitudes deles a soberba, porque eles se acham melhores do que até o Espírito de Deus. Eles se acham melhores até do que Deus. E eles rejeitam a Deus, porque eles são das trevas, da escuridão, e Deus é luz. Então, a segunda verdade desse texto, que diz: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda, são os espíritos do mal, que estão aí matando, roubando e destruindo. E eles precisam ser combatidos. De que maneira? Eles são combatidos com a oração, repreendendo-os em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Saia todo o espírito das sombras e das trevas, é ordem que você precisa dar, como Jesus dava: sai, cala-te, Satanás. Era assim, e a gente precisa dar essa ordem, porque não é alguma coisa humana, é alguma coisa espiritual. E a gente também não deve ficar aceitando essas coisas que estão matando, esses espíritos que estão roubando e destruindo. A terceira e última verdade desse texto: o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. É um espírito do mal, é um espírito do inferno, é um espírito que veio matar, roubar e destruir. E ele não pode, a sociedade não deve fazer pactos com ele, porque com eles. Mas a terceira e última verdade que nós anotamos desse texto é que os filhos de pais, eles buscam o Espírito Santo.
o Espírito de Deus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quem busca a Trindade Divina, quem busca o Espírito Santo, não tem pacto com mais nenhum outro espírito. Porque o Espírito Santo é ciumento. Qualquer outro espírito que chegar para quem tem o Espírito Santo, não há acordo, não há sintonia, porque os outros espíritos, eles são das sombras, são das trevas, e o Espírito Santo é da luz. Então, para que um espírito das trevas entre numa casa, as pessoas precisam rejeitar o Espírito Santo. Por isso que as pessoas rejeitam Jesus, rejeitam o Espírito Santo, porque os espíritos das sombras já tomaram conta da vida, da casa. Então precisa ter cuidado com isso, porque é o que está matando, roubando e destruindo. Aí você fala assim, mas isso tem dentro da igreja também? Tem, porque diz o texto que os espíritos, os principados e as potestades do mal, elas buscam lugares celestiais, as igrejas, as famílias, onde o local de trabalho, onde está tudo bem, e de repente acontece uma tragédia. E ficamos todos alarmados com essas tragédias. Numa escola, eu vou pedir à missionária para ler uma crônica que o Senhor me deu essa semana, e sobre esse acontecimento, mais um, diante de dezenas de assassinatos, adolescentes e jovens que estão entrando nas escolas com armas e já com tudo planejado para matar. Isso não é humano, isso não é uma atitude humana, isso são espíritos, é o espírito altivo, são demônios, são espíritos das sombras. O entendimento bíblico é esse. Jesus encontrou muita gente possessa de espíritos assim, que estavam no meio da sociedade, todo mundo achando que aquilo era assim mesmo, mas que era espiritual, precisava de Jesus. Só Jesus poderia expulsar, extirpar aqueles espíritos de morte, de roubo, de destruição. E essa é a mensagem desse texto para nós. Filhos de paz, eles buscam ou buscamos o Espírito Santo para quebrar o espírito do orgulho, espírito humano, para quebrar o espírito altivo, espíritos demônios, para quebrar os espíritos que vieram matar, roubar e destruir. Os espíritos do inferno que já foram expulsos do paraíso de Deus e precisam ser expulsos agora também das nossas casas, das nossas igrejas, das nossas escolas, das nossas famílias. Não são pessoas. Nós não estamos aqui falando para expulsar pessoas, mas os espíritos que invadem, que as pessoas permitem que entrem na vida delas, esses espíritos precisam ser expulsos, precisam ser extirpados, porque senão seres humanos do bem vão continuar matando, roubando e destruindo. E esses seres humanos não precisam ir para a cadeia, eles não precisam matar, não precisam ser assassinos, se alcançarem o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo nunca vai matar. Os espíritos das sombras, eles são antigos, gente. E eles foram aqueles que entraram em Caim para matar o próprio irmão Abel. Você pode ver na própria Bíblia, tem todo um texto, todo um contexto, já fala como é que um irmão consegue matar o outro. São irmãos, são de sangue, são pessoas do bem. Mas aquele que veio matar, roubar e destruir, quando nós permitimos, pelo orgulho, pela vaidade, pela altivez, ou mesmo sabendo, a pessoa faz pactos com esses espíritos, vai acontecer, não tem outro jeito. Então é o que está acontecendo e a gente fica muito triste com isso. E a gente sabe qual é a solução. Um jornalista falou assim, onde nós erramos? Esse é o assunto da crônica que Deus me deu essa semana, sobre a questão da educação, que é realmente o caminho, mas o local onde é o caminho para a solução dos piores problemas da sociedade é onde os piores
acontecimentos que estão chocando o mundo, estão ocorrendo, e nós estamos chorando com tudo isso, muito tristes com tudo isso. Então, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Vamos orar para que tenhamos libertação. Esses demônios, esses espíritos do mal saiam da nossa casa, saiam da nossa família, nossos filhos sejam ensinados a se defenderem desses espíritos, desses demônios que vieram matar, roubar e destruir. E têm usado crianças, têm usado adolescentes, jovens. Na cidade onde eu cresci, uma criança de 4 anos assassinou a funcionária da família, porque ele pegou a arma e foi para o lado dela, dizendo: eu vou te matar. E realmente a arma disparou. E aquela funcionária, uma criança de 4 anos, já assassina. Isso não é humano. Criança não é, mas os espíritos das sombras estão agindo. E é por isso que a família precisa ser protegida. Por quem? O Espírito Santo. Nosso tema aqui é o Espírito Santo. Ele é quem protege a casa. Busquemos o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, que é o Espírito da luz. Não precisa de mais nada, só Ele. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vamos orar a Ele agora, para que proteja a minha casa e a sua casa. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho amado, Deus vivo, nosso Salvador e Senhor, e na virtude do Espírito Santo, nós queremos dizer sim ao apelo dessa reunião. Queremos abrir nosso coração, nossa casa, nossa família para o Espírito Santo. Entra, Espírito Santo, toma conta. E nós quebramos toda aliança com qualquer outro espírito das sombras e das trevas, porque não precisamos de mais nada, só precisamos de Ti, Senhor querido Espírito Santo, em nossa casa, em minha casa, na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, das minhas noras, dos meus futuros netos, da minha mãezinha, minhas irmãs, meus cunhados, sobrinhos, primos, tios. Repita essa oração e fale para a sua família, fale para as pessoas da sua casa, para que o Espírito Santo tenha liberdade, tenha autorização sua. Você é quem chama o Espírito que você quiser, em nome do Senhor Jesus. Queremos pedir também saúde para tantos enfermos, queremos pedir porta de emprego para os desempregados, queremos pedir pelo novo templo da nossa igreja. Agora vamos para a dedicação desse templo ao Senhor e pedir que o Senhor traga almas convertidas, regeneradas e batizadas para encherem o céu, para povoar os céus e para encher também esse templo, para que essa casa seja cheia de almas te louvando, te adorando, te exaltando, levitas, trabalhadores e trabalhadoras, missionários, missionárias, obreiros na seara do Senhor. Pedimos essas bênçãos a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Salvador e Senhor. Oramos e todos digam amém. Chegando ao final da nossa segunda reunião de hoje, queremos pedir a você: inscreva-se, compartilhe o link, deixe seu like, clique nas atualizações, clique aí no joinha. Isso, clicou? Obrigado. Não esquece não, é muito importante. Daqui a 2 dias tem live com a missionária Eneida Pimentel Mendes. Escreva aí seu motivo de oração, coloque também o nome do seu aniversariante, da pessoa, nos comentários. Na próxima reunião nós faremos a festa aqui para você. Não saia daí que tem uma bênção para a sua casa, para a sua vida. Disse o Senhor Jesus: dou para você a minha paz vos dou. E todos digam amém e amém.